polêmica aí, para variar. Causou polêmica aí. Foi uma entrevista do Luiz Paulo Rosenberg, vice-presidente de marketing do Corinthians, ontem à Rádio Bandeirantes, em São Paulo. Vamos ver as aspas aí, o que disse o Luiz Paulo. Olha, sem dúvida, muito mais simples, né? Ele parece o caso do Allianz, em comparação à Arena do Corinthians. O Palmeiras aceita que o terreno dele seja doado por uma empreiteira. Essa empreiteira faz o estádio, ele joga lá para uma bela arrecadação. Quando a empreiteira não quiser, expulsa ele de lá. Tá errado. Não. Calma. A Fiel não aceitaria, aí é uma comparação, aí ele dá um indireto para ler. A Fiel não aceitaria uma imperadora. Alguém que chegasse lá com X milhões, dissesse que vai comprar jogadores, etc. Mas que daqui a 3 anos seria presidente. A gente seria massacrado pela Fiel. Acho bacana o esquema do Palmeiras para um clube que tem torcida, que aceita ter dono. Nosso projeto é nossa arena, nossa cara, nosso modelo de ocupação, com áreas diversificadas. E o Palmeiras fica lá jogando no estádio da W Torre, parece um pneu deitado. Está todo mundo feliz e vamos cada um para o seu lado. O Luiz Paulo é sempre polêmico nas entrevistas. Em relação, eu quero comentar só um negócio, quando ele fala assim, o Corinthians não aceita... Foi desrespeitoso. O Corinthians não aceita ter um dono. Luiz Paulo Rosenberg aceita sim. Já aceitou. Porque em 2005, quando teve a parceria do MSI, que foi um desastre, e era um desastre anunciado, todo mundo bajulava o que ia. Inclusive, em aniversários do Corinthians, que o Luiz Paulo estava lá provavelmente, a mesa dele era cercada, tinha odaliscas, vodkas, as pessoas, conselheiros tiravam foto, queriam beber champanhe com ele. E quando ele trouxe o Tevez, então em relação a aceitar um dono, aceitava sim. E aceitou. Hoje em dia... E aceitou um dono que nem comprou o clube. E o Excel não foi assim também? O Excel foi uma parceria. Não era um dono, era uma parceria. Mas que dono que o Palmeiras... O Mário Sérgio era o mentor da Excel. Ele está querendo, pelo que eu entendi, ele está dando uma insinuada que a Leila é a dona do Palmeiras, que eu entendi. Não é verdade. Ou o Paulo Nobre, quando ele fala imperador. É verdade. Bom, há equívocos nas três cidades. Primeiro que ele foi mal. A dona Leila Pereira é dona do Palmeiras? Não. Então vamos para outro assunto. Então ele está equivocado nesse assunto. O estádio do Palmeiras... O Palmeiras parece um pneu deitado, do Corinthians parece uma impressora. Então... Não, outra coisa. Há um equívoco. Qual é a gracinha que ele quer fazer? Qual é a arrecadação? Por que ele não tenta resolver o problema financeiro do Corinthians? Por que ele não arruma um patrocinador master para a camisa do Corinthians? Por que não arruma um name rights pro Corinthians? Com esse pensamento defasado? É isso. É esse pensamento defasado que quer arrumar alguma coisa pro Corinthians? Exatamente. Com todo respeito, acho que o torcedor do Corinthians olha isso e fala assim, amigão... Isso que não tem nada. Para de olhar o terreno do vizinho um pouquinho e tentar criticar o que o vizinho está fazendo, que é um bem feito por enquanto. Vamos tentar voltar a fazer bem feito, até melhor, como já fizemos que o vizinho recentemente. Né? Eu acho que é mais ou menos o pensamento do torcedor do Corinthians hoje, o torcedor lúcido. O torcedor que é folclórico, ele vai pensar, claro, em dar risada em cima disso. Agora, o torcedor que tem um pouco de noção, vai olhar para o Rosenberg e falar, amigão, com todo respeito, eu acho que o que a gente precisa não é mais pessoas que falem coisas circenses hoje na mídia. Os caras vêm fazer gracinha, entendeu? E pensem um pouquinho mais em resolver, em ter um pouco mais de seriedade e credibilidade de mercado. Porque, com todo respeito, essas pessoas como o Luiz Paulo Rosenberg, que pensaram a Arena e etc e tal, são as mesmas pessoas que hoje estão ali com o Pires na mão, tentando alguma coisa em favor do Corinthians. O Paulo Nobre foi imperador do Palmeiras? Não foi. Ele foi, é verdade, Ele ajudou o Palmeiras? Claro que ajudou, colocou 150 milhões. O projeto do Corinthians... Só uma coisinha, Flávio. A história do estádio não está bem contada. Luiz Paulo, você não contou a realidade do estádio. O Corinthians não tem 1 centavo de arrecadação do estádio. O Palmeiras tem uma fonte de arrecadação no estádio capaz de contratar, capaz de gerir o seu departamento de futebol todo mês. Inclui a W Torre. O Palmeiras arrecada e ainda arrecada com os shows que são feitos lá. Exato. O Corinthians não pode fazer isso enquanto não pagar a arena. O Luiz Paulo é meu amigo pessoal. Eu até acho o Luiz Paulo uma boa pessoa, muito do Luiz Paulo Rosenberg. Falou besteira sem tamanho. Acho o Luiz Paulo Rosenberg um cara inteligentíssimo. Mas... Veja, posso falar uma coisa? Mas eu acho que é o seguinte... Ele quis desviar o foco. Nessa onda tem hora, rivalizar, né? Você partir de uma rivalidade para algumas coisas, eu acho legal. Agora, no atual momento, eu não vejo necessidade...
por mais que eu não tenha ouvido a pergunta do repórter, mas não tem necessidade de criticar o modelo de gestão do estado do Palmeiras ou do Palmeiras. Desde que começaram, ou a gestão do desde Palmeiras. que nasceram os estádios novos aqui, essa onda de arenas novas no Brasil, acho que foi a primeira. A gente pode colocar como marco zero o estádio do Grêmio, talvez, né? Que foi anterior até a Copa do Mundo. Aí nós tivemos aí uma série de... Não, Atlético Paranaense. Mas o Atlético também só concluiu na Acho que Copa. concluiu aquela parte lá, a parte primeira do lado. arena foi do Atlético, né? Aí depois, é que ele reformou a arena, né? Já Ele tava reformou. fechadinho, Tá tava bom, volta um fechado. pouquinho para trás, então tudo bem. Do Atlético Paranaense para frente, né? Aí tivemos, estou falando de estádios particulares. Atlético Paranaense, Grêmio, Independência, né? Nacional, Veio Atlético Paranaense, Independência, aí Grêmio. Aí o Palmeiras. Vai ser tudo... Deixa eu ver aqui. Aí em 2014 estouram todas, né? Aí. O único que deu errado é o do Corinthians. Sim. Todo mundo se virou para viabilizar a construção e a gestão do estádio e fazer com que o estádio gere receita também. Uns mais, outros menos e tudo mais. O único que deu muito De clube, você errado, fala, né? de clube. Tirando os elefantes fora brancos, né? Fora o elefante branco, não. Acho que são estádios públicos. O Mineirão, por exemplo, na mão do Cruzeiro, funciona muito bem, Não, obrigado. o Mineirão sim, Tudo bem, não. então Não, tô dizendo os elefantes brancos, O quando eu cito, é Castelão, Arena na mão do Cuiabá, Fortaleza e do- Brasília e... O Castelão Ceará é muito funciona utilizado. muito O bem, que obrigado. não é utilizado hoje é o A Arena estádio Pernambuco? de Pernambuco. Arena das Dunas. Porque Não, das Dunas até usa o América de Usa, Natal lá. Os Dunas usa, é Manaus e Cuiabá, mais ou menos. Basicamente, Manaus e Cuiabá são os estádios Brasília. mais... Brasília tem tido ainda alguma atividade, mas também, enfim, custou muito caro. Mas eu tô falando daqueles De clubes, estádios né? de clubes. O único que não deu O certo foi o único que Corinthians. deu errado é o Corinthians. O único clube que não está fazendo, não está aproveitando o fato de ter um grande estádio novo é o Corinthians. O estádio do Corinthians é um problema para o Corinthians. O Beira-Rio não é um problema para o Inter. O estádio do Grêmio não é um problema para o Grêmio. O estádio do Palmeiras, muito pelo contrário. O estádio do Palmeiras hoje é um grande fator de geração de receita para o Arena Palmeiras. da Baixada, idem. Arena da Baixada, idem. Então, se tem um clube que não pode ficar arrotando capacidade, eficiência, competência na questão do estádio, exceto pelo fato de ter um estádio para jogar, é o Corinthians. Até o Bahia, que muitos questionavam, que não iria ter força para bancar a Fonte Nova, hoje banca a Fonte Nova. O Bahia chegou na frente do Corinthians no Pois campeonato. é, exatamente. Muito pelo contrário. Então, é uma aula do Corinthians. O Corinthians, a história do Corinthians, todo o business plan desse estádio do Corinthians é um grande fracasso. É um grande fracasso. Do ponto de vista comercial, tô falando, né? Do ponto de vista técnico, não. O Corinthians ganhou títulos nesse estádio. O estádio é Corinthians- belíssimo. O estádio é muito bonito. O Corinthians, ele Acho mais ele difícil ganhar do Corinthians lá do que no Pacaembu. É muito difícil de ser batido, né? Do ponto de vista técnico, não há o que questionar. O estádio é muito bonito, tá tudo legal. Mas do ponto de vista comercial, é um fracasso. De negócios, é um fracasso. Né? Então, o que eu não conheço bem o Rosenberg, tive com ele no programa aqui uma ou duas vezes. Ele até tentou fazer alguma coisa lá na Portuguesa, disse que ia tentar, no fim acabou não fazendo nada, não funcionou, não sei porquê. Mas a única coisa que que passou pelas mãos do Rosenberg, em termos futebolísticos, e que deu muito certo, foi o Ronaldo. Estou errado? O Ronaldo Fenômeno. Beijo. Que, na verdade, foi o Andrés, né? Não, o Luiz Paulo, ele contratou, o Luiz Paulo né? participou. Então- Só que, se falar só Agora- a única coisa que deu certo foi só isso. Foi a coisa que mudou o Corinthians de patamar. verdade. É verdade. Foi só a- o É Ronaldo. verdade. Agora, Peraí, o Ronaldo foi o fenômeno. Agora, colocou onde eu nível. quero chegar é o seguinte: Até o o livro de Ronaldo foi uma ideia do Rosenberg. Não interessa ser uma ideia. Não, ele tô ajudou a perguntando. executar. Tô perguntando. O Quem tanto teve de ideia? dinheiro. Ele foi o Andrés, não foi? Olha, O tanto de dinheiro acha que teve entrou a do ideia, Corinthians. Quem acha que eu teve a ideia mesmo, se eu não Ronaldo. estiver enganado, foi Joaquim Grava. Que por isso que o CT chama Joaquim Grava. Que acho que Então, foi mas é que eu acho o Joaquim seguinte: Grava. a Não história foi? do Ronaldo. E aí? A história do Ronaldo deu muito certo pro Corinthians, sem dúvida. E eu acho que o Rosenberg ficou com os créditos disso, né? Não, mas ele era. tem mérito. Então, como ele é o cara do marketing, ele ficou com Ele os créditos. viabilizou uma ideia. Não, ele mas- executou. Ele fez a coisa acontecer. Isso não automaticamente Que é uma boa não ideia, faria Flavinho. do Tem estádio 200 uma coisa- milhões de caras que acordam todo dia com boa ideia. Sim, Agora, o sim. cara que executa é um outro. É, mas não executou na coisa do estádio. Não, né? eu estou discutindo o que você falou. É que ele, assim, o cara, Futebolisticamente, ele só... Foi só não. É graças àquilo lá que o Corinthians hoje tem o que tem.
Ou não? Inclusive o CT, né? O CT, quando o Ronaldo chegou lá e falou, tudo não dá que pra teve. treinar aqui, precisa dar um up nisso aqui, não dá pra treinar e tomar banho no como eu disse, contêiner. eu Mas não conheço não o tem Rosenberg bem, necessidade. eu acho ele um cara muito inteligente. Mas acho que não tem inteligente, necessidade. conversando, mas só que eu também acho que não Não tem tem necessidade necessidade dessa polêmica. de você desnecessário. diminuir o que o Palmeiras Dele, né? está fazendo. Também acho. Porque o Desnecessário. estádio do Palmeiras, o plano do Palmeiras é um plano lá do Beluso, lá atrás, né? O plano de fazer um acordo com uma construtora e tudo mais. Por que o Corinthians não fez algo parecido? Então nós temos aí dois modelos, um que deu certo do Palmeiras e um que deu errado do Corinthians, só isso. Então, eu acho que Basicamente é isso. É desnecessário. Ainda mais quando você está num momento que você não está muito legal, é melhor você ficar quieto, cara. Porque você instiga, você mexe com coisas, você cria uma polêmica, você cria um clima que não tem necessidade. Não tem necessidade. Quer tirar um sarro? Ó, ganhou título. Também tem que tirar barato mesmo. Agora, vai falar lá de modelo de gestão. E outra, a Fiel não aceita um dono? Aceita sim. Aceitou Imagina o se a quê? dona Leila aparece lá Aceitou o quê? 50 milhões por ano. O Não torcedor tem tá torcedor preocupado. que não aceite. A Leila não aqui com o Benja esse fim de semana, falou quando chegou no jogo Palmeiras e Vasco aqui que o Palmeiras foi campeão, é ela que falou. Que a torcida do Vasco gritava, au, tia Leila é bacalhau. E falando, vem. Como não aceita, cara? E não é questão de Não dono, é aceita questão de dinheiro patrocínio. ruim, não aceita negócio ruim. Coisa Aí que não esquisita, aceita. aí é difícil. É? Aí é difícil aceitar, aí você tem razão. aí é Torcedor, difícil- aí é A de difícil aceitar. 2005 com o Corinthians foi uma coisa ruim. O torcedor, ele se Algumas, preocupa com o o título. Corinthians teve algumas que não... que- Não, mas a MSI foi uma difícil desgraça. de entender, mas Era uma coisa sem nexo. a MSI, todo mundo falava, isso não vai dar certo, Ele falou, isso a Fiel vai não dar certo. aceitou sim. A bem da verdade é Que assim. gritava o nome do Kia, em estádio do É verdade. Que entrava, ele dava autógrafo, lembra? autógrafo. Ele tava na mesma posição do Tevez. Era a estrela do Falando que jantar de aniversário do Corinthians, ele tinha uma mesa redonda, separada, cercada ali, com odaliscas e vodka, que os caras faziam fila para tirar foto com Era ele. a estrela do clube. O torcedor, até se a gente pegar na cultura do Brasil, ele não se preocupa hoje tanto com origem de grana, etc e tal. Ele quer ver o time girar a contratação e ele quer ver o time ganhar dentro de campo. Nós aqui que temos essa responsabilidade de passar ao torcedor que a cultura tem que ser diferente. De que o cara tem que pensar na administração, no projeto, na seriedade, na origem da grana, nas pessoas que vão administrar esse dinheiro, etc e tal. Porque a arquibancada, ela quer festa. Se o Corinthians amanhã, não importa a origem da grana, sair contratando 10, 15, 20 bons jogadores, a torcida vai achar o máximo, entendeu? A gente sabe disso, como é que funciona. O torcedor quer o time dele, com possibilidade de ganhar, não importa quando e como. Isso ele quer, a torcida pensa assim, é normal. E a gente tem que entender que o torcedor vive dessa paixão. Nós aqui que temos que passar a informação, a credibilidade de dar ao clube a segurança de trabalhar de uma forma profissional. Não existe mais essa história de que vem o que vier e chega e vamos lá e vai empurrando com a barriga e a dívida que se dane e não tem essa. Porque esses caras que projetaram o estádio do Corinthians, que foram os caras que trouxeram o Ronaldo, foram os caras que se empolgaram, foram os caras que saíram dizendo que o Corinthians seria maior que o Real Madrid e o Corinthians hoje está afundado com essa barca gigantesca que é o estádio. Não existe ser maior que o Real Madrid em 5 anos, existe ser Barcelona das Américas em 5 anos, esse pensamento idiota que as pessoas colocam. Palmeiras, Real Madrid, não sei não. Não tem isso. Opa, o Palmeiras tá é Palmeiras. Um cara aqui na mesa. O Palmeiras é Tem um cara Palmeiras, aqui o São na Paulo é mesa São falou. Paulo, o Corinthians é Corinthians e cada um vai trabalhar dentro da sua limitação. Existe ainda um abismo pro Você futebol ofendeu um europeu. companheiro seu. Não ofendi Que ele ninguém. falou, vai ser o Real Madrid da América do Sul. Não vai. Eu tô dizendo isso. Eu acho que essa empolgação faz mal. Não faz mal. A empolgação, dependendo de quem vem, ela pode ser maléfica ou não. Se a empolgação vem só do torcedor, normal. O que não pode é ter empolgação por parte de quem dirige uma instituição. Que é o que eu falei agora, Exatamente. é isso que eu coloquei. Se eu sempre lembro isso, Sabiamente, o Andrés disse, naquela época que tudo começou com o Ronaldo, etc e tal, e aquele... Se ninguém fizer uma C3 pontinhos, o Corinthians vai virar o Real Madrid da América. Eu não sei se ele disse o Real Madrid, mas ele falou isso. Se ninguém fizer uma dos C3 5 maiores clubes do mundo. Tá? Vai ficar um dos grandes. E quem fez a C3 pontinho foi ele. Sim. Então, se o Corinthians não tivesse feito o que fez, o Flavinho acabou de lembrar, e com razão, a única arena que não dá certo de clubes no Brasil é a do Corinthians. É a do Corinthians. Se não tivesse feito isso, tivesse feito um acordo para fazer um estádio mais modesto,
ou ficar no Pacaembu. Eu acho que ter o estádio é um negócio legal, entendeu? O Corinthians hoje poderia ser, seguramente, algo como o Real Madrid aqui no nosso continente. Eu acho que o problema do estádio foi outro. Eu acho que tudo que envolve política é uma porcaria. Então, quando vocês falam assim, a única arena que não deu certo foi... Porque foi a única arena que teve, particular, que teve um teor político. Não, o Grêmio não construiu arena com favor político de ninguém? Conhece, claro que sim. Não. Fez um negócio. Não, diferente. Aí é negócio, contratou, diferente. Construiu e agora está querendo adquirir definitivamente. Eu falei uma frase no dia. Estávamos já na Foz. Falei, não vai pagar nunca. Lembra? Lógico que tinha contexto político. Nessa mesma entrevista, o Luiz Paulo disse que o Corinthians deve, no máximo, nessa arena, 620 milhões, aproximadamente. É verdade. O presidente do Corinthians disse anteriormente que o Corinthians deve 1.170 da arena. Quer dizer, é uma briga, um acha que deve mais, outro acha que deve menos, e a coisa não flui. Isso é tudo coisa conversa, não anda. isso é mentira. Essa história de atribuir o fracasso do Estado do Corinthians à política, Benjamin, eu acho que é uma maneira muito fácil de você de eximir o clube da responsabilidade dele. De onde você me viu eximir o clube? Não, eu tô falando... Eu não eximi você está falando que o estádio do Corinthians... A partir do momento que nasceu foi fazer... O estádio não nasceu de favor político. Lógico que nasceu. Lógico que nasceu. Se a gente for discutir nesses termos, todos os estádios, todos os estádios foram político? Todos os estádios foram construídos com empréstimos do BNDES. Não foi só o do Corinthians. Sim. Todos. E tá todo mundo pagando empréstimo pro BNDES. Não. O problema não é o BNDES. Então, o Lula apresentou a Odebrecht ao Corinthians. Teve contexto político na construção desse estádio ou não teve? Claro que teve. Facicani teve ou não teve? A partir da briga do Andrés com o São Paulo. Sim, mas o que é... Veja, mas o que você... discutindo? O que é... Não, você não está discutindo nada. O que é contexto político? O que é contexto político? Pera um pouquinho. Alguém falou pro Corinthians que não ia precisar pagar? Não, pelo contrário, tem que pagar. Não, pera um pouquinho. Eu não sei. Então, eu tô falando, o que é o contexto inclusive, é que montou o plano de datas político é o Lula ser corintiano, o Lula ser corintiano e fazer faz? Eu falei que no dia eu já te falei isso, Benja. Se você chegar para esse meu amigo... Você me fez uma pergunta, você falou, alguém falou? Não sei, eu não vou falar nem que sim. Claro que não, né, Benjamin? Não sei. Ninguém constrói um estádio e diz que não precisa pagar. No dia eu falei na Fox, no programa. Ou eu não falei? Escuta, não vai pagar nunca. Benja, o programa. Mas tá pagando, Benjamin. Tá pagando. O Beira-Rio, tá pagando. O contexto político, desde abril do ano passado, o contexto tá político da construção da Arena do Corinthians, ele envolve... Uma dívida de 1 bilhão e 200. Você já chegou ele falou que tá pagando. Uma dívida de 1 bilhão e 200. Tá pagando quanto por mês? O contexto político que envolve a construção do estádio do Corinthians... Paga o que arrecada no estádio. Foi a briga... 5 milhões. Quanto? 5 milhões por mês. Então tá, são 60 milhões por ano. Multiplica aí 1 bi e 200. Pagando 5 pau por ano. Vai pagar quando? Por que é que foi feito o estádio do Corinthians? Por que é que foi feito o estádio do Corinthians? Porque precisava fazer, porque precisava, porque era a Copa do Mundo, porque o Brasil vivia uma bolha, porque tinha contexto político, precisava agradar a B ou C. Para! Se você parar com bravata, a gente falar? Não, mas você eu não estou falando de coisas genéricas, contexto político. Tem um fato que era o São Paulo, a cidade de São Paulo precisava ter Copa do Mundo. O estádio escolhido era o Morumbi. Sim. A briga política foi entre São Paulo e CBF, primeiro. Isso fez com que um estádio novo, no caso que o Corinthians se aproveitasse, o Corinthians aproveitou a oportunidade para ter o seu estádio. Financiamento do BNDES, todos os estádios tiveram. Todos. Que não era para ser um estádio de abertura de Copa, era para ser um estádio normal. Sim. Né? Era para ser só um estádio. O grande erro foi... Me diga qual estádio, ou mesmo do Grêmio, ou do Inter, quem é que financia? Isso não é crime. Um banco estatal financiar construções, financiar obras, não é crime. Isso todos os países têm. Né? A questão é que precisa ser pago. Ninguém chegou para o Corinthians e falou assim, pode fazer que não precisa pagar. Isso não existe. Não foi doado. Isso nunca existe, não é doação. Nunca existiu. Né? Então, acontece que o Corinthians acreditou na sua capacidade de vender. Perfeito. O Corinthians acreditou no papo dos outros. O Corinthians acreditou numa conversa dos outros. De quem? Dos outros, contexto político. E aí, para completar tudo, porque uma coisa é você querer construir uma... Por exemplo,
O estádio não é bom pro Corinthians? Olha aqui. Em que sentido? Pô, o Corinthians tem uma casa, tem dificuldade para pagar, paga 5 milhões por mês, é o que pode pagar. Mas o Corinthians não pagando. não existe. Que não é legal. O estádio foi doado. Você sabe quando às vezes uma pessoa... Eu acho que o excesso é televisão no banheiro, mármore, em tudo quanto é canto. Eu acho que isso aí é o excesso. Você sabe qual o Corinthians estava no estádio. Você sabe qual é o maior motivo que leva uma pessoa, às vezes, a se ferrar financeiramente na vida? Porque, de repente, ela, 2 anos da vida dela, ela começa a ganhar melhor. Aí o que ela fala? Ah, não, essa é a minha realidade. Vou comprar isso, vou comprar um carro, vou comprar um apartamento de não sei o quê, tal. Sendo que aquela não é uma realidade dela. Aquele é um momento bom que a pessoa está vivendo. Quando a realidade volta, a pessoa tem que vender o apartamento, tem que voltar para onde estava e tal. O Corinthians, quando fez o estádio, o momento do Brasil era outro. E o Corinthians também. Havia uma euforia muito grande. Aquele Brasil que a gente viu não é o Brasil que a gente viu. O Corinthians também era campeão do mundo nessa época. Não estou falando isso, eu não estou falando em termos futebolísticos, estou falando em termos financeiros, estou falando de um país. Quantas construtoras não cansaram de vender apartamento? Quantas quebraram agora? Mas por isso Por que o Palmeiras conseguiu o name rights e o Corinthians não? Porque o modelo de gestão do Palmeiras é outro. Quem foi vender o naming rights não foi o Palmeiras. Quem vendeu foi a construtora, a W Torre. Naming rights... Vendeu pelo período de utilização, 30 anos. Naming rights, na minha opinião, se vende antes de levantar o estádio. Claro, mas aí o estádio do Corinthians, o primeiro orçamento do estádio do Corinthians era de 600 milhões de reais. Tanto que é o que o Rosenberg disse que é o que... 400. Começou com 400, depois passou para 600. O Corinthians botou a venda, botou no mercado o seu naming rights por quanto? 400. O Corinthians achava que pagaria o seu estádio com o naming rights. Ninguém falou para o Corinthians não precisa pagar. O Corinthians achava que pagaria o seu estádio com o naming rights. Ele supervalorizou um preço. Em 2 anos estava tudo pago, estava tudo resolvido. Né? E não vendeu, é só isso. Porque a precisa pagar. Chegou era uma. Não, e outra. Acreditou no papo. Se alguém chegar para mim e disser para mim, Flavinho, compra lá uma coleção de carro antigo, depois você vê. Eu não vou pagar. Não vou comprar. O contexto é outro, não é um. Se fosse um outro presidente do Brasil, você ia falar um monte. É que essas pessoas... Você tem um lado político. Bem, o que eu falo é assim, essas pessoas... Não põe na conta do Lula o estádio do Corinthians. Não, essas pessoas... Claro que tá, você está falando de suposto presidente. Eu não estou botando na conta. O presidente do Brasil era o mesmo quando o Inter fez o estádio, o Grêmio fez, o Atlético fez. Se fosse outro presidente na época, tinha saído do estádio dessa forma? Mais difícil de sair. Não, é sim ou não? Não, acho que poderia sair, mas não nesse plano. Os outros, por que não sai nesse plano? Acho que sairia. Nesse modelo não saiu ninguém. Nesse modelo não. Quem desenhou o modelo, eu acho que o Corinthians encareceu o estádio. Quem desenhou? Isso é o problema do Corinthians. O Corinthians encareceu. Se custar 600 milhões, o presidente era o mesmo, saiu o estádio do Inter, saiu do Grêmio, saiu do Atlético. Foram 2 fatores. O Corinthians não soube... Esse assunto não vai levar a lugar nenhum, não adianta. Deixa eu só atualizar. Acho que vai levar. Isso aí é o que está quebrando o Corinthians.